Um verdadeiro escândalo internacional, pessoal, envolvendo um assunto muito delicado, que é o assunto do holo, tracinho, tracinho, vocês sabem muito bem, causto, ok? E toda vez que eu falar holo, vocês sabem muito bem o que eu quero dizer. Então é um assunto envolvendo a Polônia, mais precisamente em Auschwitz, você sabe muito bem o que aconteceu, e envolvendo o primeiro-ministro de Israel, o judeu israelense Benjamin Netanyahu. Assim, eu vou dar minha opinião aqui, tá? Dificilmente eu dou opinião, eu gosto de fazer mais vídeos informativos, só que eu não posso me furtar de não dar a minha opinião sobre esse assunto terrível, tá? Então, já vou pedir aqui os recadinhos, deixa aqui o seu arrasto, deixa o seu gostei, é de graça, não dói, é meio segundo. Você me ajuda de graça e de verdade, dando esse mínimo gesto, me ajuda mesmo, agradeço demais, tá? Se inscreva no canal, muita gente vê os vídeos, mas não é inscrito, e também ative as notificações aí, tá certo? Para você receber 3 e-books gratuitos do meu site, estudodohebraico.com, e se você quiser começar o seu hebraico do zero, primeiro link da descrição, estão todas as informações. Ó, deixei 30 segundos de 10 minutos, deixei aqui para informação. Olha só, pessoal. O vice-ministro das Relações Exteriores da Polônia confirmou que a Polônia prenderá, exatamente, enviará para a prisão o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Se ele, obviamente, sair de Israel e ir para a Polônia, porque você sabe o que aconteceu lá em Auschwitz, né? Não preciso nem dizer relacionado ao holo, vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Em janeiro será o 80º aniversário da libertação dos campos ali de Auschwitz, ou seja, o aniversário de número 80. E é de praxe a Polônia receber muitos judeus, inclusive, quando eu tiver condição, eu vou me preparar para ir até a Polônia, porque eu preciso, eu já fui 3, 4 vezes no Museu do Holo, lá em Jerusalém, no Yad Vashem, já fui umas 4 vezes, todas as 4 vezes, 4 ou 5 vezes, só o ano passado eu fui 2. Ó, já foi umas 4, 5 vezes que eu já fui lá, viu? No Yad Vashem, que é o museu desse assunto, lá em Jerusalém. Tem muitas coisas lá, enfim, e toda vez a gente tem que se preparar, eu preciso me preparar psicologicamente. E na Polônia, disseram, porque foi lá que aconteceu, né? Em Jerusalém tem apenas, entre aspas, um museu. Mas onde aconteceu, imagina... Aliás, você já foi para a Polônia, para Auschwitz? Comente aqui embaixo, porque dizem que é muito pesado. Então eu vou me preparar financeiramente e acho que mais psicologicamente, porque o negócio é terrível. É terrível, todo mundo fala que você tem que deixar para o último dia da viagem essa visitação, esse assunto, porque se você fizer nos primeiros dias vai estragar a sua viagem. Eu que sou uma pessoa sensível a esse assunto, realmente, então, enfim. Então em janeiro vai acontecer o aniversário de número 80, o 80º aniversário da libertação ali, né, na Polônia, em Auschwitz. Então, assim, é de praxe os judeus irem para ali para... Obviamente, né, muitos judeus tiveram ali os seus familiares envolvidos. Eu estou usando eufemismos mesmo, tá? Tô diminuindo aqui para não ter problema com a questão aqui. Enfim. E aí você fala assim, mas Renato, peraí, mas por que a Polônia prenderia o Netanyahu? Porque existe o absurdo, né? O Tribunal Penal Internacional equiparou os líderes dos grupos T, certo? Você sabe muito bem, com o primeiro-ministro de Israel.
Pessoal, isso é um absurdo. Então, assim, a Polônia, assim como o Brasil, a Polônia é signatária do Tribunal Penal Internacional. Ou seja, igual fizeram lá com o presidente russo. Existe um mandado. Então, assim, o Tribunal Penal Internacional é composto de países, certo? Os países são signatários. E o mandado do Tribunal Penal Internacional foi emitido um mandado de prisão para o primeiro-ministro Netanyahu. E assim, os países que são signatários precisam cumprir esse mandado. Ou seja, obviamente, Israel, Estados Unidos, Rússia, não são signatários desse tribunal, certo? Mas os países que são signatários precisam cumprir. Então, por exemplo, se o presidente russo sai da Rússia e vai para a África do Sul, que a África do Sul é signatária, ou se ele vem para o Brasil, em teoria o Brasil deveria prender o presidente russo. Isso está acontecendo com a Polônia. Então, esse ministro aí, o vice-ministro das Relações Exteriores, disse o seguinte: somos obrigados a respeitar as decisões do Tribunal Penal Internacional em Haia, certo? Porque existe esse mandado de prisão para o Netanyahu. Então, ou seja, o Netanyahu, sendo um judeu, sendo o primeiro-ministro de Israel, defendendo o seu país, é aquela coisa. Eu vou até dar um parênteses aqui. Pessoal, ele pode ter cometido erros no curso desse problema todo, desse conflito todo, na verdade. A gente precisa lembrar o seguinte: Israel sofre aquela investida do mal desses grupos no dia 7 de outubro. Foram eles que começaram e olha o que eles fizeram. Eles não fizeram questão nenhuma de esconder o que eles fizeram. Ao contrário, eles fizeram questão de mostrar. Os homens, os demônios, neste dia, estavam com câmeras para filmar o que eles fizeram no dia 7 de outubro. Aí é o seguinte: você equiparar o primeiro-ministro de um país protegendo e contra-atacando esses grupos que fazem de civis escudos humanos. Olha, isso é um absurdo você equiparar o primeiro-ministro, que pode ter tido erros na condução dessa... Ele pode ter tido erros. Sim, não é fácil, pessoal. Não são decisões fáceis. O exército de Israel pode ter cometido erros. Sim, porque é um conflito. E outra, para piorar, contra quem eles estão lutando, esses homens T, vocês sabem muito bem, pessoal, eles fazem a população ali de Gaza como escudos, literalmente. Então, a posição de Israel é completamente terrível. Completamente terrível. E assim, aí o Netanyahu não vai poder ir para a Polônia. Geralmente acontece isso, né? Os representantes ali, provavelmente o presidente do país, o Herzog, Yitzhak Herzog, Israel tem um primeiro-ministro, que é o Netanyahu, e o Yitzhak Herzog, que é o presidente. Provavelmente o presidente vai, certo? Mas se o Netanyahu pisar na Polônia, ele corre o risco de ser preso. Exatamente. Isso realmente é o fim. É o must, é o ápice. Assim, é um repúdio total a você equiparar o primeiro-ministro de um país que está defendendo e contra-atacando grupos, 7 frentes. Israel está em 7 frentes abertas de conflito. 7. E aí, Israel espirra e o mundo vem e condena Israel. Olha, felizmente tem Estados Unidos. Felizmente tem os Estados Unidos da América que defendem, que estão lado a lado a Israel
contra esses grupos, né? Enfim, pessoal, então é isso, tá? É um absurdo, mas hoje em dia, né? Hoje em dia a gente... Enfim. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Quero muito saber o que você pensa sobre isso, tá certo? E vamos continuar aí acompanhando cenas dos próximos capítulos. Fique na paz. Shalom. Tchau, tchau.